Olá pessoal, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo é a primeira parte do governo do Estado Novo de Getúlio Vargas, período esse que vai marcar ali a partir de 1937 até 1945. O período do Getúlio Vargas, que é conhecido como Era Vargas, que vai de 1930 até 1945, é um contexto extremamente longo, extremamente heterogêneo, ele não é homogêneo. O que eu quero dizer com isso? Ele tem as suas particularidades divididas em três, como o governo provisório, o governo institucional e o Estado Novo. Como o Estado Novo é um governo extremamente complexo, nós vamos dividir em algumas partes para que a gente possa entender o todo. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu irei falar um pouco para vocês o que foi esse contexto da primeira parte do governo do Estado Novo, beleza? Primeiro momento é entender o que estava acontecendo no Brasil e o que vai ser importante para a gente entender a chegada do Estado Novo. A partir de 1935, o que nós conhecemos como a intentona comunista, Getúlio Vargas, ele vai implementar o que nós conhecemos como Plano Cohen. O Plano Cohen era um plano que foi extremamente falso, né? Um plano que não tinha jurisprudência, não tinha verdade. Ele vai ser elaborado pelo Olímpio Mourão Filho, que era então, né, integrante da AIB, né, que é a Ação Integralista Brasileira, e vai ser um plano já que escrevia que existia uma suposta invasão comunista, que os comunistas tomariam o poder, que os comunistas estavam tomando o poder. Getúlio Vargas pede o estado de sítio, ele consegue um estado de sítio, onde é que o poder executivo fica acima do legislativo e do judiciário, e aí a partir disso ele vai implementar uma ditadura, o que nós conhecemos como a ditadura do Estado Novo, né? E o nome Estado Novo, como curiosidade, é inspiração à ditadura que nós tivemos lá em Portugal, com a ditadura salazarista, beleza? Isso é um ponto muito importante, né? O Plínio Salgado, que era então da AIB, ele até fica a favor, porque ele achou que Getúlio Vargas ia colocar ele como ministro da Educação, até porque a educação, né, é muito importante para pensar numa ideia de propagação do fascismo, ali, já que ele era fascista, né? O Plínio Salgado, que era um jornalista, deputado também. Só que aí logo em seguida Getúlio Vargas deu-lhe uma rasteira nele e também colocou ele na ilegalidade, até porque Getúlio Vargas ele queria concentrar o poder totalmente para si. Ele era uma figura extremamente autoritária. Outro ponto, pessoal, que nós não podemos destacar, que era o contexto do que nós conhecemos como fascismo. Fascismos, que vai no plural mesmo, é um movimento que vai acontecer ali na Europa, no contexto entre guerras, que vai demarcar o quê? Políticos autoritários, políticos extremamente ligados à massa, políticos e movimentos que têm um caráter extremamente centralizador. E aí cabe uma pergunta: Getúlio Vargas era fascista? Getúlio Vargas era de esquerda? Getúlio Vargas era de direita? Isso é um conceito bastante complexo. Mas, de todo modo, nós entendemos que Getúlio Vargas ele tinha inspiração fascista. Ele não era fascista por si só. E por que nós não configuramos ele como fascista? Dentro dos movimentos fascistas, nós temos o partido e um grupo, movimento, né, que está o quê? Está em alta. E qual é o partido de Getúlio Vargas? Ninguém se sabe. A gente sabe que é o PTB, né? Mas a gente, de todo modo, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, mas de todo modo nós sabemos que, tipo assim, a gente mal escuta, já que a figura estava totalmente centralizada na mão de Vargas. E isso já é um ponto para nós demarcarmos ele não como um fascista, mas é óbvio que ele tem ele é extremamente, né, inspirado pelo fascismo ali na Europa. Esse ponto ali é muito importante. Nós temos também a crise de 29, que foi um movimento ali pela queda da Bolsa de Nova York, ali nos Estados Unidos, demarcado como a crise do liberalismo. Lembrando que a União Soviética ela não vai sofrer essa crise do liberalismo, até porque a União Soviética ela tem um caráter socialista, um modo de produção socialista, então ela não sofre. Isso vai trazer uma descrença na democracia. E claro, né, toda vez que nós temos a descrença na democracia, governos autoritários sobem ao poder. E aí Getúlio Vargas não foi diferente. Tranquilo? A Constituição de 1937 ela é uma Constituição outorgada e não promulgada. O que eu quero dizer com isso? Uma Constituição outorgada é uma Constituição imposta, que vem de cima para baixo, uma Constituição que tem um caráter autoritário. Já a Constituição promulgada, ela passa por uma assembleia, ela passa por um debate, tem deputados, senadores, e isso é um ponto muito importante. A de 34 ela foi promulgada, a de 37
outorgada. E aí nós temos essa Constituição que ela tem um caráter extremamente centralizador, uma intervenção de Vargas tanto na política quanto na economia. Além disso, pessoal, Getúlio Vargas, né, ele vai demitir vários funcionários públicos, ele vai fechar o Congresso. E aí a gente entende que Getúlio Vargas, por ele ter criado uma base muito forte, né, por ele ter implementado algumas leis trabalhistas, o povo, eles aceitaram, de certa forma, né, aceitaram perder alguns direitos políticos para ganhar alguns direitos sociais. Isso vai marcar essa Constituição autoritária centralizada, né, que proibia greves, isso é muito importante. Sindicatos, esses sindicatos eles precisavam ter, de certa forma, eram institucionalizados, e a sociedade ela era vista de certa forma como o corporativismo. Tá, o que é uma sociedade corporativa? Bem inspirada ali no contexto ali dos fascismos. A sociedade corporativista, né, ela vê através do quê? Da mediação entre classes. Não tem uma ideia, né, de observar que a sociedade ela tem as suas particularidades, pois a sociedade é um corpo só. Então, não se observa as desigualdades sociais. Eu até falei isso para meus alunos hoje em sala de aula. Se nós olharmos para todo mundo que está aqui, vou dar esse exemplo, né? Aqui na classe, nós temos homens, nós temos mulheres, todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos deveres, todos têm os mesmos privilégios. Aí eles falaram, não, então é basicamente isso. Numa sociedade corporativista a gente fala, tá todo mundo uniformizado, todo mundo é igual. Então todos nós somos uma coisa só. Mas nós sabemos que isso foi um mecanismo para Getúlio Vargas, o que? Esconder aquela sociedade desigual que até hoje, né? O Brasil é uma sociedade extremamente desigual, fincada através do latifundiário. Através, né, da riqueza toda na mão de poucos. No dia 1º de maio, inclusive estamos chegando aqui perto do dia 1º de maio, né, que era um dia, né, muito mais simbólico, de luta, Getúlio Vargas vai transformar em dia de festa. Por quê? Né? O 1º de maio é o dia do trabalhador, por isso que a gente tem bastante festa. Por quê? Porque a sociedade ela é corporativa, a sociedade é um corpo só, beleza? Isso vai marcar muito, muito importante, né? Vai marcar a história do Brasil. A partir de 1938, nós temos um levante integralista. Lembra que eu falei que Getúlio Vargas deu uma rasteira e deixou o integralismo, de certa forma, na ilegalidade? A partir disso, nós temos a tentativa, né, da AIB, né, da Ação Integralista Brasileira, né, de o quê? De reivindicar os seus movimentos. Eles atacam algumas bases do Getúlio Vargas, só que Vargas tinha o exército, tinha a força armada, esse movimento não teve muito sucesso, né? E aí o movimento do integralismo ele vai perder muita força. Não vou dizer que acabou, que até hoje nós temos o integralismo, né? Mas não como nós conhecemos naquela época. Esse ponto é muito importante. As principais medidas que nós vamos caracterizar dentro do contexto do Estado Novo é a questão interventora do Estado. O Estado é extremamente interventor, sem eleição, impõe interventores em cada estado, queima a bandeira para dizer que o Brasil ele é maior, muda-se o nome, né? Agora não é mais presidente de estado, agora é governador, bota a foto de Getúlio Vargas, a imagem de Vargas, isso aí marca muito o Estado Novo, beleza? Ele vai fechar as assembleias estaduais, os estados que tinham suas próprias assembleias, criado lá no contexto do período regencial, agora não tem mais uma ideia dessa. Além disso, nós temos a criações de algumas coisas técnicas que vai olhar para o Brasil para tentar responder alguns problemas do Brasil. Getúlio Vargas ele é um político que ele faz o quê? Ele vai jogando os dois lados, ele joga os dois jogos. Ele vai como? Jogando. Uma hora ele joga para cá, outra hora ele joga pra lá. Ele joga pra cá e joga pra lá. Pra quê? Pra se manter no poder. Ele parece até um pouco aquela ideia lá de trás, fazendo uma analogia, né? Claro que a gente não vai dizer que as mesmas características que tem lá, tem aqui. Lá do Dom Pedro II, ele joga de cá e joga de lá, joga de cá e joga de lá. Getúlio Vargas faz assim. Ele joga com o povo, joga com a elite, joga com o autoritarismo e vai fazendo desta forma. A partir de 1938, nós temos a criação do DASP, D-A-S-P, que é o que, né? Que é um departamento administrativo que vai tentar administrar esse Brasil tão grande. Nós temos uma ideia de estudar o Brasil, olhar como é que é esse Brasil. A criação da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, inclusive existe até os dias de hoje, para pesquisar o Brasil. A criação do IBGE, a partir de 1938.
aonde vai se mapear, e nós temos o primeiro grande censo do Brasil que vai olhar para a realidade brasileira, ver quantas pessoas tem, quais condições daquelas pessoas, uma ideia de mapear, olhar o Brasil pelas suas particularidades. Tranquilo? Nós temos a CNP, que é o Controle Nacional de Petróleo, ali criada em 1978, por mais que o Brasil não tinha nem encontrado petróleo, já tinha criado, né, uma instituição para caso encontrasse já ter um petróleo, inclusive parece muito aquela ideia lá da intentona das minas, né? Lá no contexto, lá atrás do período colonial. Tranquilo? Nós temos a CNAEE em 1939, que é uma ideia de desenvolver a questão da água e da energia, né? Que o Brasil estava cada vez mais urbano, a população estava cada vez mais pensando na urbanização. Lembrando que Getúlio Vargas deixa o campo extremamente lá, dessas leis trabalhistas é só voltada para a questão urbana, o camponês, CLT para camponês, longe disso, só para os trabalhadores urbanos. E o Brasil, naquele contexto, era muito mais rural do que urbano. Tranquilo? Nós temos a criação do Senai e do Senac, o Senai em 1942 e o Senac em 1945, que era o quê? Né? Que era uma ideia de profissionalizante, aqueles cursos mais técnicos para dar para os trabalhadores, para o quê? Para eles adentrarem ao mercado de trabalho. Isso daí a gente não pode esquecer, né? E nós temos a reforma Capanema. O que foi essa reforma Capanema? Ela é uma reforma que ela está muito mais atribuída dentro das instituições de ensino público. Nós temos a UFRJ, né? Que agora, que antes era um caráter, agora é um caráter voltado ao governo federal. As universidades federais, elas vão ser regulamentarizadas pelo quê, né? Pelo governo federal. E lembrando, pessoal, né? Que a universidade, naquele contexto, era coisa de rico. Pobre não fazia universidade não, filho. Pobre, longe disso. Pobre estava trabalhando, estava no Senai, estava no Senac. Beleza? E hoje em dia, se pequena parte da população adentra ao ensino superior, né? A gente fala muito mais aqui ligado ao Sudeste, né? Quando você vai em outros lugares, você vê que não é tão assim. Você pega o Acre, o Amapá, entre outros, né? Você percebe, né, que agora, quando o pobre entra na universidade, a universidade vira lugar de balbúrdia, vira lugar de drogado, mas como era naquela época, até os anos 90, até o início de 2002, 2010, a universidade era coisa de elite. Eu lembro que falava assim, você estuda na UFRJ, nossa, você estuda numa universidade federal, hoje em dia, falar que você estuda numa universidade federal, você é maconheiro, vagabundo. Por quê? Porque o preto e o pobre, quando ele começa a adentrar os espaços públicos, aos espaços da elite, meu irmão, já era. Aí vira uma catástrofe só. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Vamos dar continuidade e sequência ao próximo vídeo. Iremos falar sobre o Estado Novo, o fim do Estado Novo, a chegada do Estado Novo, do Getúlio Vargas ali, né? Dentro do contexto do Exército, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial e a crise. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, dê essa moral aí. O canal tá crescendo, eu gravo aqui com um celular mesmo, uma luz aqui improvisada, mais pra frente, né? No futuro seremos bem mais técnicos. Eu vou pegar um recorte desse vídeo e vou colocar lá. É isso, pessoal. Tamo junto.